um exercício mal executado pode piorar a disfunção do seu paciente. Eu achei muito importante hoje gravar esse vídeo, porque eu estava há um tempo já querendo falar sobre isso novamente, porque apareceu hoje esse assunto em um dos grupos que eu faço parte. Então, eu vou começar contando sobre a primeira vez que eu ouvi um problema com esse exercício em especial. E hoje ele foi colocado num grupo, essa questão. Eu ainda não me manifestei lá naquele grupo, que não é um grupo meu, não é das minhas alunas, nem das minhas amigas que trabalham com a miofuncional. Esse grupo, esse exercício se refere ao selamento labial. E então, uma vez, uma paciente minha, que se chama Patrícia, por coincidência, ela veio de um outro colega que trabalha com aparelhos móveis, mesmo para adulto, enfim. E é um aparelho que tem um fundamento muito parecido com os fundamentos da odontologia miofuncional, que é tratar as DTMs, os problemas que o paciente apresenta no nosso consultório, através da correção das disfunções que causam esses problemas. Então, a base é muito parecida, tem um fundamento que se completa, mas o aparelho utilizado hoje, eu prefiro utilizar o sistema MyoBrace, e quem me conhece sabe, posso até falar mais pra frente por quê, mas agora eu preciso falar sobre esse exercício, sobre essa paciente e sobre o que infelizmente acontece muito mais frequentemente do que eu imaginava. Então, a paciente veio para mim a primeira vez, super bem indicada, então ela sabia que queria muito fazer o tratamento, assim, devorou a consulta como se ela estivesse assistindo uma aula mesmo. E o problema maior dela, DTM, para variar, ela já estava usando esse aparelho com este outro profissional, e também, quando eu falei sobre executar exercício, ela falou assim, eu já faço exercícios. Falei, que ótimo, que bom. Então, você já sabe o que precisa ser feito, o que precisa ser corrigido. E quando eu falei para ela da ausência de selamento labial, que a gente precisaria entrar com exercícios para isso, ela falou, mas eu faço todos os dias já há muito tempo. Aí eu falei, pensei comigo, se ela já estivesse fazendo corretamente esse exercício, ela não estaria mais precisando desse exercício. Ou seja, se ela estivesse fazendo corretamente o exercício de selamento labial há muito tempo, ela já teria corrigido esse problema de ausência de selamento labial. Antes de eu continuar, eu preciso só comentar por que é tão importante e por que eu dou tanto valor para o selamento labial. Então, o paciente que respira pela boca, a língua dele fica no assoalho bucal, isso vai causar uma série de distúrbios na boca, mas o principal que vai causar outros problemas é a deglutição atípica. Então, além do respirador bucal ficar com a língua no assoalho, para ele respirar pela boca, ele vai desencostar os lábios. Com isso, o lábio que menos tem auxílio para sua compensação é o lábio superior. Por que eu digo isso? Porque o lábio inferior, mesmo ele estando hipotônico em hipofunção, ele tem um mentoniano, que tá aqui deste tamanho, como um quadradinho, um retângulo, que vai auxiliar como uma escada para movimentar o orbicular inferior. Já o orbicular superior não tem tanta força, tanto auxílio de grupo muscular, obviamente ele tem grupos musculares envolvidos, mas não tão fortes como o mentoniano. Então, no paciente que é respirador bucal, que tem ausência de selamento labial passivo, geralmente ele vai ter o orbicular superior o mais problemático. O orbicular superior, ele é mais estreito, mais fino e mais pálido, e também ele vai ter essa distância entre o finzinho do nariz até aqui, que é o filtro, encurtado. Então, é um músculo que está em hipotonicidade e hipofunção. E aí, como que a gente trabalha especificamente no selamento labial para tratar a deglutição atípica? Porque é a deglutição atípica que vai causar atresia anteroinferior, achatamento da arcada inferior e superior também. Muitas vezes a deglutição atípica vai gerar masoclusões como classe 2, classe 3,
mordida cruzada, mordida aberta, mordida cruzada, mordida aberta, e também classe 2, classe 3, e tem mais uma coisa que eu tô esquecendo, e mordida profunda, tá? Além disso, é a deglução atípica que vai gerar microtraumas na articulação temporomandibular, que ao longo do tempo vai gerar uma DTM. Então, essa é a grande importância da gente saber, primeiro, identificar o músculo que está em disfunção especificamente no selamento labial, para a gente não passar um exercício errado e piorar o caso. Então, dentro das orientações de exercício de selamento labial, existe um exercício muito simples, muito antigo, não é nada novo. Quem trabalha com ortopedia tá cansado de ouvir falar, quem trabalha com fonoaudiologia também, que é usar o auxílio de algum objeto. Por exemplo, eu tenho aqui um pires cheio de clips. A gente pode usar o clips para estimular o selamento labial, pode utilizar também um palito. Eu vou usar essa régua como se fosse um palito de madeira, que seria o palito de sorvete ou o abaixador de língua, né? Para trabalhar no selamento labial. E existem muitos aparelhos e acessórios também dentro da MyoBrace. A gente vai poder contar com o MyoLip, por exemplo, com o Lip Trainer. Mas eu tô falando das coisas mais simples, como até uma folha de papel, tá? Uma folhinha de papel pode fazer esse tipo de ajuda para o paciente se orientar. E o que eu vou comentar aqui, que a minha paciente, comecei esse vídeo contando, que a minha paciente falou que ela fazia isso há muito tempo, que ela tá acostumada a fazer exercício de selamento labial, mas na minha frente, apesar de todo esse tempo, eu via um problema, uma disfunção no orbicular superior, e ela continuava com uma ausência de selamento labial passivo. E aí, quando ela selava os lábios, como ela fazia? Ela contraía o mentoniano, mantendo o orbicular superior em hipofunção e hipotonicidade. E aí eu falei, me fala, qual é o exercício que você faz? É um exercício, ela falou assim, é o da correntinha. Eu até vou usar a minha corrente como exemplo, tá? Então, qual que é a dica que muitos profissionais usam isso há muito tempo? Para o paciente ter uma correntinha que tenha um tamanho suficiente para chegar até o orbicular e fazer esse selamento como um treinamento diário. Você tá na frente do computador, tá dirigindo, tá estudando, tá lendo, enfim, tá assistindo um filme, qualquer coisa. O problema está em simplesmente mandar o paciente fazer isso. E aí não corrigir qualquer disfunção, qualquer modo errado de fazer. Por quê? É aí que eu queria chegar, gente. Quando a gente pede para o nosso paciente fazer isso aqui e você não orienta ele a trabalhar o músculo correto, você pode piorar a deglutição atípica dele, pode piorar a disfunção, que é uma hipertonia de mentoniano, que vai piorar a deglutição. E aí não adianta esse paciente estar passando com a melhor fonoaudióloga do mundo, não adianta esse paciente estar fazendo todos os outros exercícios, que ele vai começar a patinar, esse paciente não vai evoluir. Então, como que a minha paciente fez aqui na minha frente? Ela colocou a correntinha que ela estava, tinha até uma plaquinha bem fininha na correntinha e ela fez exatamente isso aqui. Ela contraiu exageradamente. E aí foi por isso que eu entendi que ela não tinha evolução, mesmo fazendo isso há muito tempo e sendo orientada ou não orientada corretamente por um profissional, tá? Que trabalha com isso, que entende muito da filosofia de tratamento das disfunções. Então, tratando-se de pacientes que são respiradores bucais, quase 100% desses pacientes têm uma hipotonia e hipofunção do orbicular superior. Logo, para a gente auxiliar, para a gente orientar para fazer esse exercício corretamente, esse paciente precisa tracionar mais o orbicular superior de encontro com o inferior, e a maior sacada está em ensinar o paciente a fazer isso com o mentoniano relaxado. E isso é um grande desafio. Parece besteira, mas tem
muita gente que tem dificuldade. Eu mesma tive muita dificuldade, porque quem conhece a minha história sabe que eu fui uma grande respiradora oral a minha infância inteira, adolescência inclusive. Eu só tive noção do quanto eu era prejudicada pela minha respiração bucal quando eu conheci MyoBrace há 13 anos. Então eu tinha em torno de 30 e poucos anos quando eu... Nem 30, por aí. Exatamente 30 anos, porque eu vou fazer 43 esse ano. Então, como que foi... Qual é a orientação correta? Como é a maneira correta de orientar o seu paciente a fazer esse tipo de selamento labial, que pode ser sim com a correntinha, pode ser sim com um clips, pode ser com uma folha de papel, pode ser com um palito de sorvete ou um abaixador de língua, whatever. Não importa o objeto, o importante é orientar da maneira correta. Então, eu até brinco e digo para as crianças aqui no consultório que é para fazer cara de macaquinho, que seria usar bastante. O macaquinho, ele tem essa parte mais para frente e arredondada, de maneira que o mentoniano, quando eu coloco o dedo, ou o próprio paciente coloca o dedo, ele esteja relaxado. Então, colocou o dedo, sentiu uma tensão, tem que relaxar. E aí, o orbicular superior que vai de encontro com o inferior, tá? Não é simples para quem tem um orbicular superior curto, em hipofunção, em hipotonicidade. Muitas vezes vai ser difícil até para o próprio dentista que vai passar essa orientação. Por isso que no curso avançado, quando a gente chega na aula de exercícios, a primeira orientação é: faça você, seja você seu primeiro paciente. Para que quando você passe essas orientações para o seu paciente, você não passe vergonha na frente dele. Então, seja produto do seu produto. Aí sim você vai poder passar muito mais segurança para esse paciente, muito mais confiabilidade, tá? E aí, eu fiz também um vídeo há um tempo atrás, que eu até deixei ele aqui na bala para mostrar, que é como orientar o paciente a fazer exatamente isso com o MyoBrace na boca, porque inclusive é o título do vídeo que eu deixei no YouTube, recomendação básica de usar o MyoBrace, frequentemente esquecida de... Então no próximo Stories eu vou deixar o link para vocês assistirem esse vídeo que eu gravei há um tempo atrás, há um ano, exatamente falando sobre essa orientação extremamente importante para você ver uma evolução maior ainda do seu paciente, passando corretamente, ao invés de piorar a situação da deglutição atípica e da disfunção do selamento labial, tá bom? Então, se tiver mais alguma dúvida sobre exercício, sobre especificamente essa orientação, assiste esse outro vídeo e se te ficar mais alguma dúvida, me manda no privado que eu espero poder ajudá-los, tá bom? Então, a dica desse vídeo foi essa, sobre especificamente essa orientação, esse exercício para selamento simples. Ele é muito importante. Não desmereça um exercício simples pela sua simplicidade, tá? Porque o básico, muito bem feito, ele salva muitos casos nossos. Isso serve para muitas coisas na nossa vida. Então, um beijo para quem ficou aqui até agora. Obrigada a todos vocês e até o próximo vídeo.